Boa noite, amados. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 22 de julho, às 19 horas e 30 minutos. Eu quero cumprimentar meus amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui conosco a irmã Regiane, fazendo a tradução com as libras. Na filmagem aqui a irmã Jaque e o Tiagão aqui, ó, o guarda-costa da Regiane, tá aqui, ó, com a gente aqui participando. E eu quero mandar um abração pro Riqueza. Riqueza não perde uma, viu? Riqueza, Deus te abençoe, parabéns pela sua busca, né? Pelo teu interesse. Estou muito contente por você, viu? Mantenha essa busca aí, não desista, tá bom? E aos demais irmãos também, irmãs, né? E nós estamos falando aí desde domingo, né? Uma série de mensagens sobre escatologia, o futuro da Igreja de Cristo, com base em dois textos, né? Que é o texto base dessa ministração. 2 Pedro 1,19, que diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. E João 16,13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, eu vou dar um resumo rápido do que nós já passamos, né, nessa série de estudo, na parte 1 e na parte 2. Parte 1 no domingo, parte 2 na segunda-feira e hoje a parte 3 e a última, né? Nós falamos sobre a importância de nós atentarmos para a palavra profética, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça nos nossos corações. Ou seja, até que o entendimento profético seja revelado aos nossos corações pelo Espírito Santo, porque Jesus deixou claro em João 16,13: quem há de nos revelar as coisas que hão de vir é o Espírito Santo. Essa é uma das funções do Espírito Santo, nos revelar tudo aquilo que está por acontecer, né? O cumprimento profético, as profecias, né? E nós falamos também sobre a segunda vinda de Cristo, que foi prometido pelo Senhor, né? Em João 14, ele diz: eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. E a segunda vinda de Cristo, ela vai ocorrer em duas etapas, né? A primeira etapa, o arrebatamento da igreja, da noiva de Cristo, e depois a sua segunda vinda visível a todo mundo, para derrotar o anticristo, o falso profeta e a besta, e lançá-los no lago de enxofre, né? E estabelecer o seu reino milenar, certo? Então, nós falamos sobre os sinais que antecedem o arrebatamento, o que vai acontecer no arrebatamento, o perfil de quem vai subir no arrebatamento. Falamos sobre as bodas do Cordeiro com a noiva lá no céu, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões. Falamos também sobre a grande tribulação, enquanto a noiva estará lá no céu com o noivo, celebrando as bodas do Cordeiro, celebrando a vitória, né, e a salvação eterna. Infelizmente, quem ficar vai passar pelo pior período que esse mundo, que essa terra já viveu desde Adão até agora, são os 7 anos da grande tribulação. A ira do Cordeiro, né?
a ira do Cordeiro, o dia da ira do Cordeiro. Nós estudamos diversos capítulos do livro de Apocalipse sobre os juízos, né? Que vão cair, os 7 selos, os 3 ais, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. E triste de quem ficar, meus irmãos, né? Por isso que Jesus falou, né? Alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque o que vai determinar quem vai subir ou quem vai ficar é o nome estar registrado no livro da vida, e a gente está com a nossa lâmpada acesa, vigilante, servindo ao Senhor, né? Firmes na graça de Cristo, confiando nessa graça gloriosa, nessa graça infinita que nos alcançou. Aleluia, glória a Deus, né? E agora nós vamos falar sobre o reino milenar de Cristo, o julgamento final e o estado eterno, perfeito, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Eu quero chamar a sua atenção para diversos textos da Bíblia, né? Porque quando Cristo vier na sua segunda vinda, a igreja vai vir junto à igreja. A igreja glorificada. A igreja com corpo glorificado, incorruptível e eterno. E Jesus, o milênio, é o período de 1000 anos, onde Cristo reinará na terra. Apocalipse 20, verso 4 diz: Vi também tronos, e nestes sentavam-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? 1000 anos. Isso vai ocorrer após a grande tribulação, a prisão do diabo por 1000 anos, Satanás vai ser preso por 1000 anos, né? O anticristo, a besta e o falso profeta serão destruídos e lançados vivos no lago de enxofre. Haverá um julgamento das nações, né? E então Cristo vai reinar durante 1000 anos nessa terra aqui. Vou dar os textos aí para você ler depois. Mateus 24, verso 30. Apocalipse 16, Apocalipse 19, verso 20 e 21. E Apocalipse 20, verso 2 e 3. Quem é que vai participar do milênio? Os salvos em Cristo de todas as épocas, com corpos glorificados. Tanto os salvos que morreram no Velho Testamento, esperando a vinda do Messias, os salvos da igreja arrebatada, e os que morreram em Cristo, e os salvos, segundo esse texto que nós lemos, vindo da grande tribulação. Também os judeus e os gentios poupados no julgamento e na grande tribulação, né? Eles com corpos normais. É interessante que no milênio nós vamos conviver tanto com aqueles com corpos glorificados, né, incorruptíveis, como aqueles que sobreviveram na grande tribulação e vão viver aqui nessa terra com seus corpos mortais, normais, né, durante o milênio, certo? E os que vão nascer durante os 1000 anos, porque vai ter uma vida normal aqui, os que, não os cristãos, né? Os cristãos com corpos glorificados, nós vamos ser, né? Nós não vamos estar aqui para casar, viver uma vida conjugal, nós vamos reinar com Cristo. Mas os judeus e os gentios que sobreviveram na grande tribulação, eles vão casar, eles vão ter sua vida normal.
e vai haver nascimentos no milênio, né? Entendeu? Mateus 25, 37, Isaías 28, verso 2, 26, 2 e 60, 21 de Isaías. E no milênio, o milênio será um tempo de restauração da paz, porque Jesus vai reinar, paz entre as nações, paz entre os povos, 1000 anos de um reinado de justiça, de muita prosperidade e de longevidade, né? Não haverá violência, não haverá fome, não haverá corrupção, não haverá injustiças, nem doenças, pobreza, né? Nunca mais. Haverá um perfeito estado de harmonia do homem com a natureza, do homem com o seu Criador, dos animais com os homens, e entre os seres humanos, amor e um espírito fraternal. A terra nunca mais será amaldiçoada. Isaías 11, verso 15 e 6 a 8. Né? Haverá longevidade de vida no milênio. Isaías 65, 20. Né? Diz que quem morrer com 100 anos morreu jovem. Isso não a igreja com corpo glorificado, os gentios e os judeus que sobreviveram na grande tribulação. Haverá perfeita comunhão entre Deus e os seus filhos, Isaías 65, 24. Haverá muita paz, haverá muita harmonia entre as nações, Isaías capítulo 2, verso 4, e Isaías 35, versículo 1 ao 2. E em Jerusalém será a sede do governo milenar de Cristo, né? Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. O Brasil vai existir no milênio? Com certeza. E todas as nações. Isaías capítulo 2, verso 3, Zacarias 8, 3, 14, 16 e Jeremias 3, 17. E o que a igreja vai fazer no milênio? Olha que maravilha! A igreja vai reinar junto com Cristo sobre as nações. Você sabia que você vai reinar sobre as nações no milênio? Durante 1000 anos, juntamente com nosso Senhor Salvador Jesus, eu e você, todos os salvos que foram glorificados em razão do arrebatamento, que receberam corpos glorificados, incorruptíveis, imortais, virão com Cristo e vão reinar com Cristo. Por isso que nós somos chamados, né, reis e sacerdotes que reinarão com Cristo no milênio. Veja que honra Deus vai dar a mim e a você. Você se sente tão pequenininho, né? Mas você vai reinar sobre as nações no milênio. Glória a Deus, durante 1000 anos. Bom, o que vai acontecer durante esses 1000 anos? Né? As nações vão prestar, né, reverência e obediência a Cristo, todos os reis da terra. Né? E haverá um tempo maravilhoso de justiça, sem corrupção, sem guerra, né? Sem maldição. Vai ser um tempo, um reinado de muita prosperidade, não é verdade? Porém, no final dos 1000 anos, eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 20, olha lá, veja bem, quando porém, olha aí no verso 7 de Apocalipse 20, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Né? Deus vai permitir que Satanás saia lá da prisão. E ele vai sair para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E é chamado aqui Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dos exércitos que vão se unir a Lúcifer é como a areia do mar. Veja como o ser humano é mau.
mesmo 1000 anos de reinado, um reinado de justiça, um reinado de prosperidade, de paz, ainda assim os reis da terra vão se unir a Satanás, vão ser seduzidos por Satanás e vão se rebelar contra Cristo, contra o seu reinado. Olha lá. E eles vão marchar pela superfície da terra e vão sitiar Jerusalém, o acampamento dos santos, a cidade querida, que é Sião, Jerusalém. E vai descer fogo do céu e vai os consumir. Ali vai morrer milhares e milhares e milhares. E olha o que vai acontecer com Satanás. Verso 10, né? E o diabo, sedutor dessas nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde ali se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui, né, Satanás e uma terça parte dos anjos, que são os demônios, mais o anticristo, mais a besta, o falso profeta, todos eles vão estar para todos sempre no lago de enxofre ardente, sendo atormentados de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, né? E o que vai acontecer depois disso? É o que nós vamos passar aqui, né? O trono branco, o julgamento final de toda a humanidade. Olha só, que interessante, versículo 11 até o 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda se abriu um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o julgamento final, o trono branco. A igreja vai participar desse julgamento? Lógico que não, porque a igreja ela já foi arrebatada, ela já foi salva, ela já está com o corpo glorificado, incorruptível, né? Reinou com Cristo durante 1000 anos no milênio. Então a igreja não vai ser objeto de julgamento nesse grande trono branco. Esse grande trono branco do julgamento de Deus, né? Ele vai ser o julgamento dos gentios, dos ímpios, de todos aqueles que não se converteram, não aceitaram a Cristo, não se converteram, né? E que eles ressuscitaram, né, do inferno, receberam uma ressurreição para ter um julgamento, para que eles possam saber o porquê que eles estão sendo lançados no lago de enxofre, junto com Satanás, o anticristo, falso profeta, besta, né? Então, e para todos sempre, eles vão ser atormentados de dia e de noite nesse lugar tenebroso chamado lago de enxofre ardente, que é pior do que o inferno, né? Olha só, veja bem, todos os mortos ressuscitados e sendo julgados um por um, né? E aqueles cujo nome não está no livro da vida, com certeza não está mesmo, porque o nome só vai ser escrito no livro da vida daquele que se arrepende e aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, né? E todos os que foram lançados no lago de fogo e de enxofre estarão condenados por toda a eternidade ao sofrimento e ao tormento eternos,
E o mais triste vem agora. Banidos para sempre da presença de Deus, para sempre da presença de Deus. E sem nenhuma chance de salvação, de perdão ou de reconciliação. Infelizmente nós temos que, infelizmente isso vai acontecer, mas nós precisamos falar a verdade, segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus, E aí no capítulo 21, glória a Deus, no capítulo 21, aqui nós vamos entrar no estado que é o estado final, o estado perfeito e eterno, que é o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Eu vou ler que é muito lindo isso. É isso que espera você e espera a mim. Olha lá. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então eu ouvi uma grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Já pensou que emoção? Você vai poder ver Deus face a face, abraçar, beijar Jesus. Olha que maravilha, E todos os nossos familiares, irmãos e amigos que morreram em Cristo, nós vamos poder revê-los e estar com eles por toda a eternidade. Você já imaginou que emoção, que alegria a gente estar junto por toda a eternidade, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de todos os anjos do Senhor? Que maravilha, Olha lá. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Aí ele diz, verso 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte que cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha aí, porém, olha que coisa maravilhosa agora, a partir do versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse, a nova Jerusalém. Olha lá. Então eu vi um dos 7 anjos, que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora já é esposa, porque já houve o casamento nas bodas. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina, e tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Também tem nelas 3 portas, se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. E a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. E aqui ele vai falando, né, das pedras preciosas que decoram essa cidade, dos muros, né, as ruas de ouro e de cristal. Olha que coisa maravilhosa. A praça da cidade, verso 21, é de ouro puro, como um vidro transparente. Que cidade linda que nós vamos viver. Viver com Cristo nessa cidade. Esse é o nosso futuro, igreja. Imagina que coisa linda a Nova Jerusalém, né? E ele diz aqui, ó, verso 22, nela eu não vi santuário, porque o seu santuário é o próprio Senhor, e o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E essa cidade não vai precisar mais do sol, glória a Deus, nem da lua, para lhe clarear, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro será sua lâmpada, aleluia. Olha que coisa maravilhosa, né? E diz aqui no verso 27, nessa cidade nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente aqueles escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz os 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluia! Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Veja bem, quero chamar a sua atenção. Quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, o primeiro capítulo em Gênesis, nós vemos Deus criando esse planeta lindo, criando um paraíso aqui chamado Jardim do Éden. No capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro, Gênesis, o livro dos começos, no capítulo 1, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, a humanidade, e coloca para viver num paraíso chamado Jardim do Éden. E nesse paraíso havia, né, a presença de Deus na viração do dia. E havia ali também a árvore da vida que não podia... que o homem podia comer, né? E por isso ele poderia viver eternamente ali no Jardim do Éden. Mas infelizmente veio o pecado, e com o pecado a morte, né? Mas aí você sabe que Deus prometeu que da semente da mulher nasceria o Cristo, o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente, morreria pela humanidade na cruz do Calvário para nos redimir do pecado, da morte e da condenação eterna, e restauraria todas as coisas. Olha que coisa linda. Nós estamos aqui no último capítulo da Bíblia, o penúltimo e o último capítulo da Bíblia. Como é que termina essa história? Um paraíso restaurado, muito melhor ainda, a Nova Jerusalém. E ele diz que nessa cidade estará lá a árvore da vida, para que nós possamos comer dessa árvore e viver eternamente. E o rio da água da vida. Olha que interessante, a história da humanidade com Deus começa num paraíso chamado Jardim do Éden e termina e reinicia por toda a eternidade num paraíso restaurado, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, né? Esse é o futuro da Igreja de Cristo. É isso que te espera. Por isso que Paulo diz que morrer com Cristo é incomparavelmente melhor, por causa dessa visão de eternidade.
Porque Paulo, ele contemplou tudo isso, ele foi arrebatado. E Jesus mostrou tudo isso para ele, né? Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus, né? E ele diz no verso 10, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, né? Aí no verso 12, e eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito a comer da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. E aqui termina o Apocalipse. Termina esse livro maravilhoso, né? Das revelações proféticas, dos últimos acontecimentos, né? Jesus nos estimulando, nos incentivando a perseverar na fé, porque a nossa recompensa será maravilhosa. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: olha, aquilo que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, e nem penetrou no nosso coração, são as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Por isso eu quero aqui incentivar você, né? Não desanime na fé. Busque ao Senhor cada vez mais. Ore cada vez mais. Leia mais a palavra de Deus. Se entregue mais ao Espírito Santo. Congregue. Ande próximo da gente. Não ande distante. Fique conosco. Ande conosco. Ovelha tem que andar junto com o pastor. Ovelha que anda distante do pastor é vítima de lobo devorador. Nós temos que andar juntos, caminhar juntos, né? Nós temos aqui para você palavra, nós temos aqui para você cobertura espiritual, apoio espiritual, né? Fique firme, busque ao Senhor, persevere, porque muito em breve, o noivo vai arrebatar a sua igreja. E então o anticristo vai tomar conta desse mundo. E esse mundo vai passar por um período cruel de 7 anos de grande tribulação, principalmente os últimos 3 anos e meio. Depois a igreja virá com Cristo. E aí Cristo vai estabelecer seu reinado. E depois de 1000 anos de reinado de Cristo e do grande trono branco, então vai se fazer um novo céu e uma nova terra e a nova Jerusalém. E o maravilhoso, com o corpo que nós vamos ter, esse corpo glorificado que nós vamos receber, 1 Coríntios 15, do 50 ao 59, nós vamos ter acesso tanto ao céu como à terra. Você vai poder conviver nesses dois ambientes. Olha que coisa maravilhosa. Por isso eu quero deixar essa palavra para você, meu amado, minha amada irmã. Nós temos uma esperança gloriosa. Não deixa Satanás roubar essa esperança de você. Medite nessa palavra todos os dias. Maranata, vem Jesus. Ore pela tua família, interceda, persevere, pregue o evangelho, ame a obra missionária, apoie os missionários. Vamos pregar o evangelho, vamos ganhar almas, né? Vamos cumprir o ID de Jesus. Vamos servir ao Senhor com fidelidade e amor, porque vai valer a pena toda lágrima, vai valer a pena a perseguição que a gente sofre, vai valer a pena porque a recompensa que nós vamos receber, ela será imensurável, gloriosa, maravilhosa. Aleluia! Eu quero agora orar por você e para a sua família. Pai glorioso, Pai bendito, Pai maravilhoso, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu. Obrigado, Pai,
Obrigado por essas promessas maravilhosas. Obrigado, Pai, porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. Obrigado pela salvação que recebemos pela graça de Jesus. Favor imerecido, pelo sangue da nova aliança derramado na cruz. Obrigado, Senhor, porque é pela graça que somos salvos. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Obrigado, porque Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é a nossa justiça. Obrigado, Senhor. Pai, abençoe a todos que ouviram e que vão ouvir essa mensagem. Que essa palavra edifique a fé de todos. Venha trazer alegria, consolação, estimular a cada um a te buscar mais, Pai, a perseverar. Perdoa nossos pecados, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Abençoe e salva a nossa família. E, ó Pai, abençoa os missionários e usa cada um para a pregação do Evangelho e ganhar almas para Cristo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Abençoa cada família, cada lar. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Antes de encerrar, eu quero aqui fazer um convite para você. Depois de amanhã, sexta-feira, às 7h30 da noite, dia 24, quem vai estar aqui pregando para a gente, trazendo uma palavra, né, é o nosso líder de célula de casais, Fernando Bezerra. Já está prontinho aí com a palavra preparada, né, Fernando? E vai ser uma bênção, tá? Então, vai ser sexta-feira agora, dia 24, 7h30. E no domingo, dia 26, não falte, não perca, dia 26, domingo, nós vamos trazer uma palavra maravilhosa. O cristão e o sofrimento dentro de uma perspectiva bíblica do Evangelho. Não perca, tá? Domingo às 6h, nós vamos ter louvor, vai ser bênção, tá bom? Ó, Deus abençoe a todos, né? Amo todos, tá? Deus abençoe.